Hoje o vídeo vai estar uma vibe bem vintage, porque vamos fazer arte com um livro muito antigo. Ele tem pelo menos uns 70 anos. Todas as páginas já estão bem soltas e elas são bem delicadas. Não sei, eu acho que eu perdi a página que tá falando a data de publicação ou alguma coisa do tipo. Mas esse livro ele foi escrito em 1922 por Marcel Proust. Não deve ser assim que se pronuncia. Mas ele foi traduzido provavelmente na década de 50. Mas eu não sei se esse livro ele é um português do Brasil ou é só um português muito antigo, porque tem umas palavras que são meio estranhas e não dá pra entender, mas sei lá. Como essas páginas elas são muito soltas, eu queria fazer várias coisas, vários desenhos, então eu pensei em criar um mini livrinho a partir dessas folhas. No caso, está sendo esse daqui que vocês viram no começo do vídeo. Enfim, essa ideia surgiu porque eu tava vendo várias referências no Pinterest de gente fazendo uns desenhos ou umas coisas muito da hora em umas folhas de livros antigos. Tem umas coisas até de costura pra você costurar em uma página e eu quero muito testar essas coisas doidas. E assim, eu tenho esse livro aqui em casa há um bom tempo. Eu não sei exatamente como eu consegui ele, eu acho que ele ia pro lixo, eu só peguei ele. E desde então eu fiz várias coisas com ele. Eu fiz algumas coisas dessas de pegar uma página e desenhar sobre essa página. Eu também peguei algumas páginas e colei num disco pra desenhar e pintar em cima do disco. E já fiz vídeo também com esse livro, enchendo uma parede com essas páginas. Dá pra fazer muita coisa com umas páginas velhas. Eu não sei qual que é o contexto desse livro, não sei sobre o que é a história. Eu pego algumas frases soltas que são muito bonitas, tem umas coisas em francês. E então eu escolhi algumas páginas pra compor o livrinho que eu ia fazer, várias coisas dentro e tal. Mas as páginas não foram escolhidas de forma aleatória. Eu escolhi a partir dos números, na real, porque eu peguei alguns números de páginas que significavam alguma coisa pra mim. Mas aí eu selecionei acho que 11 páginas. Elas foram de acordo com um número. Embora eu vá estar fazendo várias coisas aleatórias, por exemplo, eu vou ler algumas palavras na página e vou desenhando ou fazendo alguma coisa em cima disso, não é bem aleatório, entendeu? Eu escolhi, por exemplo, dei preferência para as páginas que tinham o número 28 por causa daquele filme Retrato de uma Jovem em Chamas, que é um filme muito bom mesmo. E aí eles falam de uma página 28 num livro e tal, e é muito bom. Mas então, no processo, a parte mais difícil foi com certeza fazer a capa e a contracapa. Esse livro já tinha a capa e a contracapa, e eu fiz a capa medindo a partir dessa capa e dessa contracapa. Eu peguei uma folha mais grossa, não lembro qual que era a gramatura, 180 ou 200, e aí eu dobrei ela no meio, porque aí seria a capa e a contracapa do livro. Tava testando ali pra ver se ia dar certo as coisas. E como a página em branco tava muito contrastada, eu tentei envelhecer com café, mas eu derramei. Se eu não fizesse merda, não seria eu. Tinha até ficado ok com o café, ficou mais parecido com o tom da capa real do livro. Mas eu não tava curtindo muito, então eu comecei a testar outras coisas ali, colocar umas páginas no fundo. Mas no final eu abandonei, porque eu tava meio sem ideia ali pra fazer a capa. E aí eu fui pras páginas, pra juntar elas e colar elas uma nas outras. E pra juntar essas páginas uma nas outras, eu tava cortando uns pedacinhos pequenos de papel e aí eu colava elas a partir desses papeizinhos. Tipo, eu nem sei explicar exatamente o que eu tava fazendo, porque eu não sabia exatamente o que eu tava fazendo. Mas na minha cabeça ia dar certo no final, e aí deu, entendeu?
Acho que agora deu pra entender melhor que eu colava uma ponta do pedacinho em uma folha, dobrava ele e colava a outra ponta em outra folha. Aí quando eu voltei pra página, eu resolvi rasgar vários pedacinhos e ir organizando da maneira que eu queria, em vez de só colocar a capa do livro mesmo ali. Eu criei uma nova capa a partir da capa que já era do livro. Eu queria muito reutilizar essa ilustração, porque ela me lembra muito uma obra, então eu vou colocar ela aqui depois na edição, a obra que me lembrou essa ilustração. Mas essa parte de fazer colagens é uma das partes mais divertidas, porque colagem sempre vai ser divertido, você tem inúmeras opções, você vai testando várias coisas para colocar do jeito que você quer, e é uma das partes mais divertidas. Eu tô reutilizando os mesmos títulos do livro. Eu peguei o Em Busca do Tempo Perdido e o outro subtítulo do livro eu baguncei um pouco as palavras, então ficou Flor das Sombras. Assim. Então talvez o livro seja sobre tempo perdido e uma suposta Flor das Sombras. Então, o subtítulo desse livro, que eu estou meio que recriando, ele vai estar meio escondido, eu vou colocar ele embaixo da ilustração, então pra pessoa ver esse subtítulo abrir, porque eu passei uma fita ali. Dentro dessa capa da contracapa, eu também queria fazer uma coisa diferente. Fui colando ali várias páginas aleatórias mesmo, mas eu vi que ia ficar muito poluído, então eu coloquei uma folha em branco no meio e deixei só as bordinhas com as páginas do livro. No outro dia eu continuei o livro, mas aí eu já tinha colado ele. Como as páginas elas já estavam todas juntas, eu só passei cola nelas e colei bem no meio da capa, da contracapa por dentro, né? E deixei dobrada, secando a noite inteira, e só no outro dia que eu voltei a mexer no livro.
essa folha de rosto, ela é muito bonita. Aí no lugar que tava do autor, coloquei meu nome. Eu não sei se isso é legal, mas eu fiz, como se o livro fosse meu. O sumário tá em francês, mas eu fui colando vários papeizinhos, porque do lado tava a tradução. E aí na tradução eu colei uns papeizinhos e inventei uma nova frasezinha ali. E aí no final ficou escrito: amavelmente possível conduzir todos os viajantes para o templo encontrado. E aí do lado tá as palavras em francês, que eu não faço a mínima ideia do que elas significam, mas tudo bem. A gente só continua e deixa ali francês porque é chique. A primeira página eu tinha colocado ela propositalmente de cabeça para baixo. Então eu virei ela e fui circulando algumas palavras para que elas formassem uma frase, como se fosse um labirinto. E aí eu pintei para se destacar das outras. Nessa primeira página, eu queria fazer uma janela ou uma porta, assim, com uma abertura mesmo de página inicial, entendeu? E aí eu acabei fazendo uma porta, então eu fiz um molde ali com uma folha, e aí eu delimitei onde seria, e aí eu cortei com estilete, né? Tinha um papelão embaixo, mas eu cortei com estilete na onde seria a porta. E aí essa porta seria meio que tipo numa árvore, vai ter uma árvore ali em volta dessa porta. Então eu fiz essa árvore mais com sobreposição de papéis. Eu tinha esse papel marrom e aí eu fui colando vários deles até formar uma árvore. Com a ajuda de alguns marcadores, eu também fui dando uma textura para essa árvore. No meio eu coloquei algumas florzinhas, umas plantas, e eu colei também uma folha e uma flor morta, porque afinal esse livro também é sobre uma flor das sombras. Ou pelo menos eu vou tentar fazer com que ele seja sobre tempo e flor. Enfim, quando você abria a porta, tinha algumas palavras ali relacionadas a cartas. Eu não sei muito bem o que tava falando ali, mas tava falando sobre cartas. E aí eu resolvi fazer uma cartinha pequenininha, colocar umas palavras dentro e colar na porta. Então quando a pessoa abrir a porta, vai ter uma cartinha ali. E esse era o estado da minha mesa. Tava uma bagunça, porque eu tava usando muitas coisas diferentes. Então minha mesa tava lotada de material. E pra abrir essa porta também eu queria que tivesse algum desenho na delimitação da porta. Então eu vou fazer um retrato ali com nanquim. Eu pensei que não ia dar certo usar nanquim, porque as páginas são bem fraquinhas. Mas no final deu certo.
Nessa página tinha umas palavras bem de acordo com o que eu tinha desenhado ali. Então eu fui passando nanquim nas partes que eram menos importantes para deixar as palavras que eram mais importantes. Eu também vou passar um marcador bem clarinho para destacar algumas palavras e também a menina que tá chorando. Bom, na página que tá atrás da porta, um pouco sem ideia do que fazer, mas eu resolvi só fazer um céu ali estrelado, com preto mesmo, pra ficar um pouco mais homogêneo, né, com as duas páginas e tal. E aí na lua só deixei escrito a palavrinha ideia, porque meio irônico, né, eu tava muito sem ideia, então eu fiz uma coisa um pouco comum. Acho que eu perdi a gravação, que eu pintei a carta de preto porque não tava combinando o verde. Aí eu achei que ficou melhor com a carta em preto. Eu voltei nas páginas anteriores de novo pra consertar algumas coisinhas. Eu tinha achado essa frase aleatoriamente no livro para artistas modernos. Então eu colei ela numa folha, coloquei ela ali atrás da capa para quando a pessoa abrir já tá ali que esse livro é para artistas modernos. Seria mais para contemporâneos, mas vamos fingir que são para artistas modernos. Adicionei também mais alguns detalhes na árvore, mas depois que eu adicionei esses detalhes, eu amei a árvore que ficou ali na primeira folha. Agora indo para a próxima página, eu tenho uma pasta onde eu guardo várias coisas aleatórias que dá pra me usar pra fazer colagem. E aí tinha essa capa de livro, é um livro antigo que era da minha mãe, e aí eu só peguei a capa porque ela ia jogar fora. Mais uma vez, essa parte da colagem é muito divertida porque você fica testando onde você vai colocar as coisas e tal. Então, caso você não faça isso, tenta fazer. Guarda umas coisas aleatórias que dá pra fazer uma colagem. Mas talvez essas dicas, elas também sirvam pra fazer no sketchbook. Dá pra você aproveitar algumas dessas coisas que eu vou estar fazendo aqui no livro pra aplicar em outras coisas. Eu amei fazer essa página.
O que me motivou a colocar esse casal aqui no meio foi a frase que eu tô grifando. Afinal, explodiu meu primeiro sentimento de admiração. E aí tem um poema francês bonitinho aqui do livro também. E aí eu coloquei ele aqui só pra fazer parte da composição, ficar bonitinho. E aí atrás desse poema eu também grifei algumas palavras. Eu resolvi colocar várias imagens atrás do casal. Demorou bastante tempo, então eu não gravei. E aí só aparecia aí com as coisas prontas. E também tinha colocado uma frase em cima do casal, e aí tá escrito: nós um romance como as pessoas que admiramos sem hesitação. E no final a página ficou linda. E aí eu vou deixar um spoilerzinho do que eu comecei a fazer, que foi uma árvore, e eu tava cortando ela com estilete para quando você abrir as duas páginas formar uma árvore completa. Eu tô amando fazer esse livrinho porque tô testando várias coisas muito legais, mas por esse vídeo é só. Mas se você quer ver a continuação do processo, deixa aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like e até o próximo vídeo.